Amém. Amém. Deus é bom. Podem tomar os vossos lugares. Amém. Hoje temos as crianças conosco. Muito bem. Antes de começar a partilha, nós vamos participar na Santa Ceia do Senhor. E é um momento de reflexão. Nós fechamos os nossos olhos, olhamos para dentro de nós. No mundo em que passamos a vida a olhar para os outros, do que os outros fazem, a Bíblia nos ensina a olhar para dentro de nós. Ensina-nos a olhar para fazer um autoexame. Muitas pessoas têm dificuldade de se autoexaminar, de auto-se avaliar. E quando nós perdemos essa capacidade, nós perdemos capacidade de aprender, de crescer, de desenvolver. E quando nós participamos da ceia, nós podemos fazer sempre que estamos juntos, não é? Mas é um momento em que nós refletimos, nós pensamos. Nós sabemos que diz em Coríntios sobre cada um se examinar a si mesmo, cada um olhar para si. Quando olhamos para a ceia, são símbolos, é verdade, mas é um princípio da nossa vida em que nós estamos a dizer ao Senhor Jesus, eu quero viver contigo. Em João capítulo 6, do verso 53 ao verso 54, diz: em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem, não beberes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O que Jesus está a dizer, ele não está a dizer que simplesmente quem tomar os símbolos tem a vida eterna, não. O que ele está a dizer é que quando nós tomamos os símbolos, nós pertencemos a ele e estamos a dizer que a nossa vida lhe pertence. Então cabe a nós, a cada um de nós, se não quiser dizer, não, eu não quero que a minha vida pertença a Jesus, não tome os símbolos. Não tomes. Não, eu não quero que a minha vida seja de Jesus, então não tomes. E quando nós olhamos para a ceia, fala também de comunhão uns com os outros. Se não queres pertencer aos outros que estão à tua volta, nós pertencemos uns aos outros. A Bíblia ensina isso, é ser igreja. Nós pertencemos uns aos outros também. Então quando nós tomamos os símbolos da aliança, a aliança é uma aliança com Deus, uma aliança com os outros. Em que cuidamos uns dos outros, suportamos uns aos outros, ajudamos uns aos outros. Então às vezes isto pode ser muito complexo de entender, mas é simples. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós temos de entender e desejar: Senhor, eu quero conhecer, eu quero ser teu e quero ser dos outros. Existe esta relação de respeito com o Senhor, de temor com o Senhor, respeito para com a obra do Senhor, respeito com o Senhor. A Bíblia diz que muitos dizem, em Coríntios diz, muitos tomam a ceia do Senhor indevidamente e estão mortos em si mesmo. Porque eles não discernem o corpo, eles não olham para o corpo, eles tomam simplesmente, porque acham que aquilo é um objeto mágico, mas não é. Quando nós participamos da ceia, nós estamos a dizer ao Senhor, Senhor, eu, tu e os outros somos um. Nós estamos ligados, Senhor, em Ti. Então pode começar a distribuir. Lembrar que os copos, a bebida mais escura é o sumo, o mais claro é moscatel. Também? Não se enganem. Vamos orar. Enquanto é distribuído os símbolos, vamos orar ao Senhor, também? Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado por a oportunidade que Tu nos dás. Estamos aqui juntos, Senhor, celebrar o Teu nome. Deus, sabes que muitos, Senhor, que nós estamos aqui já há algum tempo para preparar esta reunião. As crianças, Senhor, obrigado pela vida de cada um, Senhor, que se dedica, Senhor, que se preocupa, que cuida da Tua casa, da Tua obra, que é a prioridade na sua vida de ver o Teu Evangelho a ser anunciado, Senhor. E Pai, dá-nos o prazer nesta tarde, Senhor, de participar destes símbolos, Senhor.
com um coração sincero. Se houver alguém que esteja em pecado, peça perdão neste momento e toma os símbolos como um ato de compromisso contigo. Compromisso de mudança, compromisso de transformação, Senhor. Por isso, Pai, nesta tarde eu oro, Senhor, para que ao participarmos destes símbolos, Senhor, que a nossa vida seja derramada sobre a Tua presença e que tenhamos consciência do que estamos a fazer. Toca nas crianças, Senhor, que elas possam entender, mesmo ainda das suas imaturidades, eles possam entender, Senhor, o quanto Tu os amas, Deus, e o quanto Tu desejas que eles Te conheçam. E nós oramos por isso, Pai. Nesta tarde também oramos, Senhor, pelas mães. Mães que se entregam pelos seus filhos. Mas acima de tudo, Senhor, mães que Te amam. Mães que oram. Mães que se dedicam. Oramos por as mães da Tua igreja, Senhor. Para cada vez mais, Senhor, Tu as moldes o coração, Senhor. Porque hoje em dia, Senhor, ser mãe tem sido um desafio. Muitas mães vivem para si. Muitas mães estão preocupadas em si. Muitas crianças, apesar de ter mães presentes, são abandonadas. Por isso, Pai, eu oro, Senhor, para que as mulheres, Senhor, elas tenham o prazer de ser mães, de cuidar dos filhos, de amar a casa, cuidar do lar. Por isso, Pai, eu oro, Senhor, para que tragas sobre cada uma o Teu amor, Senhor, e a Tua paciência, Senhor. Por isso, Pai, dá-nos um bom resto de culto, Senhor, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os símbolos. Amém. Vocês todos. Amém. Obrigado, filha. Amém. Já todos tomaram, já? Falto eu. Sobrou alguma coisa para mim? Só com milhões. Estou a brincar. Amém. 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 Deus é bom. É bom estarmos na sua presença. Amém. Foi muito bom ver as terças orar com as mamãs. Muito bom. Amém. Vamos ler em Lucas capítulo 9, verso 62. E hoje eu quero a vossa atenção. Porque hoje é uma pregação de tudo ou nada. Tudo ou nada hoje, não é? Falta a primeira imagem, não tens aí uma primeira imagem? Já está. Lucas 9, verso 62. Eu amo quando a pregação nos incomoda. Eu amo quando o Evangelho nos incomoda. Eu amo quando a fé dos outros nos incomoda. Eu amo quando a entrega de outros nos incomoda. Nós falámos, vocês lembram-se o que é que nós falámos semana passada? Já não se lembram? Nós falámos sobre o quê?
Hã? O vaso, né? A mulher que derramou o vaso de alabastro, não é? Ok. A sua ação incomodou quem? Os religiosos. Não é? Porque ela estava a fazer algo que não seria bom, uma mulher pecadora entrar assim perto de alguém santo como o Senhor. Então o Evangelho tem de nos incomodar, a ação de Deus tem de nos incomodar, tem de nos confrontar. Quando o Evangelho nos deixa de confrontar, ele perde o seu poder. O Evangelho é uma ferramenta de confronto. É por isso que nós vemos ao longo da história homens, mulheres, líderes, governantes a tentarem controlar o Evangelho. Nós encontramos um Evangelho diluído, um Evangelho fácil, um Evangelho que nos serve mais para nos sentirmos bem do que simplesmente para nos confrontar. Em Lucas capítulo 9, verso 62, Jesus respondeu: ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. É apto para o reino de Deus. Sabem o que é um arado, crianças? Não sabem? Então vou-vos explicar. Agora está ligado. 1, 2. Mas agora estavam a ouvir, a minha voz é alta, não é mesmo? Mas pronto. O arado era uma ferramenta que se usava antigamente na agricultura, que era feito de madeira, com uma ponta de metal, em que eles tinham de abrir a terra para criar os veios para eles semearem. Então vocês já viram aqueles campos de agricultura em que fica tudo direitinho? Já viram, não já? Então, hoje é máquinas que fazem. Antigamente, então eles para fazer aquilo direitinho, então o senhor vinha cá ao fundo e punha uma estaca no fundo. E ele ia na outra ponta e ele agarrava no arado e empurrava, mas ficava a olhar para o ponto que eu queria ir. Para quê? Para não ficar torto. Para aproveitar melhor o espaço. Então o que é que o Senhor Jesus está a dizer? Que quem põe a mão no arado e começa a andar, mas depois olha para trás, o que é que vai acontecer? Ele já vai ficar torto. E o Jesus está a dizer, aquele que põe a mão no arado, mas olha para trás, não serve para o reino de Deus. Não serve. Por isso é que aquela senhora ficou salva. Podes dizer isso também. Pronto. Eu deixo. Diz que não é apto para o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde o Senhor está presente, é onde a sua igreja se move, é a nossa vida, é onde nós estamos, é onde nós vivemos, tudo à nossa volta será o reino de Deus. Torna-se o reino de Deus. O nosso comportamento, a nossa forma de estar, a nossa forma de viver, nós vivemos para o reino de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho para conquistar o reino dos homens. Então nós vivemos, agarramos, quando nós vemos o reino de Deus de forma mais prática. O reino de Deus pode ser muita coisa. Pode ser a obra de Deus nesta terra. O reino de Deus pode ser a tua vida com Deus. Então nós olhamos para estas coisas e quem põe mão, mas fica a olhar para trás, não é apto. A Bíblia diz que nós, a honra que nós somos chamados servos de Deus. É uma honra, é um prazer. Deus diz, meu servo. E quando nós somos bons servos, nós chegamos ao ponto de sermos amigos. Porque o Senhor diz, já não vos chamo servos, chamo amigos. Um amigo é quando alguém, ele não olha para trás nem por nada. Ele é amigo de Jesus.
A agenda dele é a agenda de Jesus. A vida dele é a vida de Jesus. Então ele é radical na sua vida. É por isso que Jesus diz assim, se a tua mão direita te faz pecar, o que é que ele diz lá? Corta. Se o teu olho faz pecar, tu arranca o olho. Obviamente nós não vamos arrancar olhos e mãos, não é? O que Jesus está a dizer é que o teu pecado é tão grave que se o teu arrependimento não for tão radical, ele vai continuar a controlar a tua vida. É por isso que nós, quando encontramos Jesus, e quando o encontramos, não dá para ser mais ou menos crente. Não existe ser mais ou menos crente. Não existe dar um bocadinho crente, mas depois gostar de outra coisa. Não existe isso. Não existe isso. Isso vai corroer a tua vida, vai destruir tudo à tua volta. Como pastor, já sou pastor há 15 anos, a quantidade de gente que eu vi que não eram crentes, não era assim, sim nem não, era nem. Crente que vive, como costuma-se dizer, é como o crente é do mundo. Conhecem o crente é do mundo? Não conhecem? Aquele que tem um pé na igreja e outro no mundo. Em que andamos divididos. Ai, eu quero o Senhor, mas eu gosto deste pecado. Ai, e depois vem para a igreja. Oh, Senhor. E depois vai para um bocadinho de estimação. Acaba com isso. Antes que o Senhor te mate. É verdade. Vocês lembram-se dos filhos de Eli? Hã? Sim. O que é que aconteceu com eles? Porquê? Pecavam. E onde é que eles estavam? Estavam no mundo e eram imundos. Os filhos de Eli contaminaram-se mesmo estando rodeados de sacerdotes. Porém, Daniel não se contaminou mesmo estando rodeado de más influências. Salomão foi infiel tendo tudo. Jó foi fiel perdendo tudo. Davi foi infiel sendo rei. José foi fiel sendo servo. Zaqueu se arrependeu e escolheu dar a sua riqueza aos outros. O jovem rico se entristeceu ao ser convidado a dar tudo o que tinha para seguir Jesus. Adão pecou no paraíso. Jesus obedeceu no deserto. É por isso que obedecer a Deus é uma decisão pessoal. E não depende das circunstâncias que estás a viver, nem das coisas que te fizeram. Ai, mas eu vivi isto porque eu sofri muito. Esqueçam, eu sofri muito. Já partilhei aqui algumas coisas que eu já passei. Não são as circunstâncias que te impedem de obedecer a Deus. É o teu coração. É o teu coração. Jesus disse, se alguém me ama, também me obedece. Disse em João 14, 23. Diz, se alguém me ama, também me obedece. Deus, meu Pai, o amará e viveremos e viremos a viver com Ele. Obediência ao Senhor. Quebrantamento. Mas nós hoje abrimos as portas ao pecado, abrimos as portas às coisas más. Porque Ele gosta. Porque é o que Ele quer. Porque é o que eu quero. Porque é o que eu gosto. Nós não amamos o Senhor. É por isso que o Senhor nos diz assim, ou é tudo ou não é nada. Não dá para viver meio termo. Eu lembro que há uns anos no trabalho, e tinha um colega meu que ele dizia que era cristão, mas não era cristão. Dizia.
E ele começou a falar com o outro colega e ele estava a dizer ao outro colega assim, mas Deus sabe todas as coisas. E o outro disse, eu não acredito em Deus. Eu não acredito nada disso. E ele, como é que tu podes dizer uma coisa dessas? Tens medo que Deus te castigue? Não, Deus não existe. E ele veio todo comigo, Tiago, que escândalo. O que foi? Estás a ver o outro Zé Manel? Disse-lhe Deus não sei o quê, começou a dizer que Deus não existe. Já viste? Ele não tem medo que Deus o castigue. E eu vou dizer, ele é mais fiel à fé dele do que tu à tua. Porque ao menos ele não acredita que Deus existe e vive como Deus não existe. Está certo. Viva a vida dele. Ele é que sabe. Mas não chateia, não fica a haver uma falsa fé. Agora tu, porém, tu dizes que és cristão, mas já te casaste 7 vezes. Estás a dizer isso? Porque é isso. Do que interessa dizer que sou cristão se eu não quero ser como Cristo? Do que interessa ser cristão, mas Cristo não é o meu padrão de vida? Do que interessa? Não interessa nada. Sou cristão só porque preciso de um amuleto de sorte. O problema é que esse amuleto de sorte vai arrebentar contigo. Jesus, ponto número 1, ele nos diz o que é o tudo. Se Jesus é o meu padrão, então eu quero viver o que ele vive. Se eu sou cristão, eu sigo Jesus. Se eu desejo ser como Jesus, então eu quero fazer o que ele faz. Então, em João, capítulo 6, verso 38, Jesus diz o que é o tudo para ele. Diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O tudo é fazer a vontade do Pai. O tudo é viver para Ele. É viver, é dizer assim, Senhor, eu entreguei-me a Ti por completo. É quando tu muitas vezes assim, o meu corpo, a minha vida é Tua. E nós pensamos, que vida, não nos podemos divertir. O problema é que nós, hoje em dia, não nos sabemos divertir sem ter pecado à mistura. O nosso coração foge de Deus e nós alimentamos isso. E na nossa casa não há o Senhor. Não é o Senhor que governa. É os nossos desejos. É os nossos anseios da alma. Sempre a procurar. Como é que eu me vou sentir melhor? Entendam isto. A nossa alma, a nossa carne, ela nunca vai estar satisfeita. Mas o nosso espírito, sim. Quando tu tiveres o teu espírito satisfeito, ele dominará sobre a tua carne. E tu vais dizer, o que me dá prazer é como o Senhor diz, o que me dá prazer é fazer a vontade de Deus. Porque a minha carne é enganosa. Ora, um dia quero uma coisa, outro dia quero outra. Somos fracos. Então o espírito. É por isso que a Bíblia diz que há uma guerra entre o espírito e a carne. O que é que tu tens aumentado mais, o espírito ou a carne? Então tudo é fazer a vontade de Deus. O segundo ponto, João capítulo 4, verso 32 ao verso 34, diz assim, disse-lhes, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. E puseram-se a perguntar uns aos outros quem lhe teria trazido comida. Isto é como Jesus diz, olha, eu tenho ali escondido um donut. Vocês estão todos com fome, mas eu tenho ali um donut escondido, vocês não sabem, mas... E eu fico a pensar, quem é que trouxe o donut? Que nós muitas vezes vivemos a nossa vida assim. Nós vivemos a nossa vida sempre a pensar nas coisas aqui. E os discípulos ficaram tontos. Jesus explicou, o meu alimento é fazer a vontade de Deus que me enviou e terminar a sua obra. Jesus está a dizer que o tudo para ele
se tornou uma necessidade. Quem aqui gosta de comer? Todos nós, né? Gostamos de comer. Assim. Quem aqui gosta de respirar? Epa. Jesus está a dizer que o tudo para ele é tão importante quanto respirar, quanto comer. Fazer o que o Senhor diz é a necessidade da sua alma. É a necessidade da nossa alma. Nós, quando somos crianças, hoje em dia ficamos muito entediados, não é? Quando nada nos está a agradar. E muitos dos adultos agora, esta semana, também ficaram entediados quando ficaram sem energia. Eu fui ligar a minha churrasqueira nova. Nós ficamos muito cansados, muito fartos. Quando as coisas são difíceis, quando as coisas custam, quando as coisas demoram, quando as coisas não acontecem como nós queremos. E começamos a nos precipitar, a tomar más decisões. Porquê? Porque a necessidade, a Bíblia diz que para muitas pessoas o seu Deus é o seu estômago. E não tem a ver com comida. Tem a ver com a necessidade. O seu Deus é a sua necessidade. Não deixem que as vossas necessidades vos dominem. Crianças hoje são isto. Mesmo que às vezes na vossa casa os vossos pais sejam dominados por elas. Mesmo que às vezes em vossa casa os vossos pais não vos mostrem o que é o tudo com Jesus. Desde cedo comecem a ter a vossa relação com Deus. Quando eu conheci o Senhor Jesus, eu sofri muito porque as necessidades dos meus pais eram diferentes daquelas que deviam ser. Quando eu era criança, os meus pais preferiam outras coisas do que fazer aquilo que era correto. E volta e meia apareciam, como não cumpriam aquilo que deviam ser, então volta e meia apareciam com um brinquedo para nós. Olha, só postavam umas fotozinhas. Vamos passear. Quando o resto do tempo não oravam, meus pais não queriam saber nada. E está a vida deles hoje. Prova disso. Prova de rejeitarem o Senhor. Oportunidades tiveram, foram à igreja, foram batizados, mas nunca seguiram o Senhor. Sofremos muito por causa disso na nossa casa. Porque os meus pais tiveram a oportunidade de ter uma vida diferente e rejeitaram por causa do seu Deus, da sua necessidade. E eles não entenderam que a necessidade maior era conhecer o Senhor Jesus e fazê-lo conhecido na sua casa. Então eu vou-vos dizer isto. Conheçam o Senhor Jesus. Que Ele seja a vossa necessidade. Amém-no. Terceiro ponto. Em Mateus 26, verso 39. Diz assim: avançou um pouco, deitando-se de rosto em terra, orou: meu Pai, se é possível que este cálice seja afastado de mim, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. O tudo suporta os dias maus. Quando está difícil, quando dói, quando eu não quero, quando eu sinto-me injustiçado, quando pessoas falam mal de mim, quando tocam-me na feridinha do meu orgulho. Se tudo suportou Jesus no momento mais escuro da história da humanidade, quando o Filho de Deus, Santo, Cordeiro do Senhor, morreu na cruz por ti e por mim, pelos teus pecados, pelos meus pecados,
E mesmo assim, nós sabendo que Ele fez isso, nós continuamos a querer viver no pecado, dizendo a Ele, a tua crucificação, o teu sofrimento não foi suficiente para me quebrar. Continuamos. O tudo suporta os dias maus. Quando está difícil, eu lembro-me que quando eu me converti eu fiz uma t-shirt e que eu usava ela com muito orgulho. Em que tinha assim uma frase: está difícil para ti? E atrás tinha a imagem de Jesus na cruz, dizia: pergunta a Jesus como foi para ele. Quando está difícil, quando nós não sabemos o caminho, quando a alegria às vezes aparece, quando às vezes não está a ser saboroso, o que interessa é fazer a vontade de Deus na minha vida. Porque é tudo ou é nada. Quarto ponto. Em Filipenses 2, 5 a 8. Que haja assim em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que embora por natureza sendo Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas desfez das suas regalias próprias e tornando-se um ser humano de uma posição de dependência, humilhando-se a ponto de se sujeitar voluntariamente à morte, não a uma morte vulgar, mas à morte de cruz. À morte de cruz. A morte de cruz. Mas nós nos queixamos. Ai, tenho estes problemas. Ai, não posso porque eu tenho isto. Eu acho piada quando às vezes pessoas dizem assim: não, eu tenho a minha vida. Eu não tenho a minha vida. A minha vida não é minha. A minha vida é do Senhor. A minha vida é do Senhor. Eu tenho a vida que Ele me dá. E que eu tenho de ser humilde o suficiente, dizer, não é minha, é dele. Porque eu dei-lhe tudo. Eu dei tudo. Há dias em que eu quero às vezes tomar posse e o sacana do Tiago velho, o gajo às vezes acorda. Mas logo tem de levar uma porrada e ir para o canto dele. Quem manda aqui é o Senhor Jesus. Há dias em que a coisa está difícil, mas vamos lá e volta para o centro. Volta para o lugar. Quem está a dirigir é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Por isso nós olhamos para Jesus como alguém que nos dá o exemplo. Diz que Jesus não teve nenhum orgulho de dizer, não, mas eu sou Deus. Não. Diz que Ele se despojou, que Ele se desfez, Ele se entregou. Ele se entregou. Ele não mostrou os seus títulos. Diz que Ele desfez das suas regalias próprias. Jesus podia ter usado tantas coisas. Quando estavam a matar Jesus, Jesus podia ter dito aos anjos para destruir todos. Jesus, quando estava no deserto, podia pedir ao Senhor podia transformar uma pedra em pão. Mas Ele rejeitou tudo isso. Porque Ele se entregou. Ele se humilhou na presença do seu Pai. E se entregou por ti e por mim. Diz que tomou uma posição de dependência. Ele humilhou-se. E Ele só dependia do Pai. Sabendo qual era o seu fim. Muitos de nós soubéssemos qual era o nosso fim, já tínhamos fugido. É por isso que o nosso padrão é Jesus, Jesus, Jesus. Se nunca oraste, Senhor Jesus, eu quero, ensina-me a ser como Tu. Todos os dias eu oro ao Senhor, Senhor, eu quero ser como Tu.
Ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Porque nós vivemos a nossa vida presos nas nossas as nossas mini cisternas. Nós vivemos agarrados aos nossos doces emocionais. E já não choramos mais. Já não quebrantamos o nosso coração. Está tudo bem, tenho um pecado, estou bem, estou longe de Deus, está tudo bem. Eu há de se resolver. Está tudo bem. Nós brincamos demais. E o Senhor tem falado comigo ao longo dos tempos, comigo, sobre aquele versículo em que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se quebrantar e orar a mim, e se converter dos seus maus caminhos, eu serei a sua terra. A nossa vida ela é muito complexa. E nós às vezes pensamos que estamos a fazer o melhor. Às vezes não abrimos o nosso coração. Às vezes não partilhamos. Às vezes não queremos ouvir os outros porque achamos que nós sabemos todas as coisas. Porque eu sei como estou a fazer. E hoje que nós estamos a falar do Dia da Mãe. Às vezes as mães que têm um papel tão importante, elas destroem os seus filhos porque não entendem às vezes o que precisam fazer. Às vezes nós não podemos... Entendam isto. Há coisas que eu nem a minha esposa nós vamos proteger as nossas filhas de tudo. E nem facilitar o caminho para eles. Há caminhos que eles precisam passar. Há caminhos que eles precisam enfrentar. E precisam lidar com eles. Para que o caráter deles seja moldado. Para que eles entendam que a vida vai ser dura. Que a mãe e o pai não vão estar sempre presentes. Porque os filhos não são nossos, são emprestados, são umas flechas. Então quando nós passamos a mão neles e nós deixamos os nossos filhos, eles não sabem o que querem ser. Eles têm uma ideia. Eles não sabem ainda. Quando eles tiverem... Muitos de nós somos adultos e hoje às vezes pensamos, nem eu sei o que eu quero ser. Quando nós começamos a ter de trabalhar, ter de viver a vida, pagar as contas, lutar, fazer as coisas, nós pensamos, perdi demasiado tempo. Ainda onde estavam os jovens lá em casa, eu estava a dizer, eu todo ano queria ser uma coisa nova. E ainda bem nesse sentido, ainda bem que os meus pais eram meio desligados. Que eles não davam corda a nada. Quer saber? Queres o quê? Queres pôr brincos? Vai, desenrasca, te arranja dinheiro, vai. E depois aparecia em casa com os brincos, meu pai, parece mesmo uma miúda. Ainda gozava comigo. Então, às vezes, eu punha os brincos, quando chegava cá, travava os brincos, para eu não ficar mais chatear a cabeça. E a vida a vida era simples. Hoje as pessoas são radicais demais. Hoje as pessoas vivem de forma meio louca. Um dia acordam com uma ideia e vão fazer essa ideia. No outro dia estava em Lisboa e vi um miúdo da universidade vestido de cão. Hoje toda a gente fantasia de tudo. Há uns que fantasiam de animais, uns de pessoas que não são, outros até fantasiam de crentes. É por isso que em Eclesiastes diz que tudo é vaidade. Não tenham vaidade. Não aparentam ser coisas que vocês não são. Confessa e diz, eu estou a sentir assim, está certo, vamos orar. E entrega ao Senhor tudo. Entrega ao Senhor tudo. As tuas dúvidas, os teus receios. Entrega ao Senhor tudo. Fala com o Senhor, fala com o irmão.
Confessa o teu pecado. Entrega nas mãos. Eu não tenho nada a esconder. Não tenho nada para maquiar. Sou o que sou. Mas se é honesto, tem caráter. Porque o Senhor faz isso na nossa vida. Porque o problema é este. É que nós não estamos espantados com nada disso. O problema é que nós não estamos espantados com nada. Nós hoje tornamos aceitos dentro da igreja o divórcio, traição. Nós deixamos essas coisas. E depois nós começamos a dizer, nós estamos a ver, eu vou dizer isso, nós estamos a ver, eu estou a ver cada vez mais pessoas dentro de igrejas a ficar doentes, pessoas a ficar doentes com doenças graves, divórcios a acontecer, mortes súbitas dentro da igreja. Gente jovem com doenças graves. Porque nós está tudo bem. Temos de aceitar. Não temos de aceitar nada. Nós temos de ficar horrorizados. Isto não é certo. Temos de fazer lamentar. Dói o coração. Não, temos de manter tudo, ambientes, não tem filho, eu vou chorar. Eu vou clamar ao Senhor, como é que pode? Nós deixamos. É por isso que Jeremias, que eu gosto tanto de Jeremias, porque Jeremias era o pregador que pregava para um povo que não ia ouvir. Capítulo 2, verso 12 ao 13, ele diz: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Ninguém se chorou. Já não ficamos chocados. Já não lamentamos quando ouvimos notícias. A criança foi abusada, tráfico não sei o quê. Não, a nossa preocupação muitas vezes enquanto igreja, não. Eu quero a minha igreja cheia. Cheia do quê? Cheia de nada. Se os crentes da tua igreja não fazem a diferença lá fora, antes pelo contrário, são uma vergonha. A mim me deixaram. A mim me deixaram e trocaram por muitas coisas. A mim me deixaram e trocaram por outras coisas desta vida. A mim me deixaram. Há uns tempos estava a ver um filme que falava sobre tráfico de crianças. E a meio do filme, há uma cena lá de tráfico de crianças em que há uma cena de uma criança em que eles fazem uma cena e aquilo doeu-me tanto que eu estava a chorar e arranjei os dentes. E eu estava a dizer assim, como é que eu, homem pecador, como é que eu pude ver pornografia sabendo que isto financia o tráfico destas crianças? Como eu financio estas coisas? Como muitas vezes eu financio com o meu tempo de antena na internet a ver vídeos que vão financiar pedófilos. Como? Nada me choca.
Claro que me choca quando eu vejo gente a se perder e ir para o caminho contrário àquilo que Deus tem para a vida. Ainda gozam. E tu preocupado, orares por elas e elas ainda riem na tua cara. É por isso que eu digo, o Evangelho é algo sério, é algo importante, porque o Senhor Jesus derramou por ti e por mim, para nós entendermos a alegria que há nele, a alegria que há em Jesus, a alegria que vem à nossa vida e que nós não precisamos de mais anseios da nossa alma, a alegria. Porque Ele tem de ter todo o teu coração ou não tem nada. Ele tem de ter o teu coração ou não tem nada. Ele tem de ter todo o teu coração ou não tem nada. Vamos ficar em pé. Ele tem de ter o teu coração ou não tem nada. Todo o teu coração ou não tem nada. Deixa o Senhor falar à tua vida nesta tarde. Deixa o Senhor tocar no teu coração. Se já perdeste a sensibilidade da sua presença, já não queres mais nada com Ele, já nada te choca, já não oras por salvação de ninguém, já não amas a sua palavra, deixa o Senhor confrontar o teu coração, porque há vida nele, há vida nele, há vida em Jesus, há vida em Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Toda a gente, fecha os teus olhos. Jesus, Jesus, Jesus. Pai, Senhor, Tu deste esta palavra, Senhor, para este dia. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Deus, eu sei que Tu tens tocado no meu coração para trazer certas mensagens, Senhor. Às vezes Tu moves os corações porque queres tocar em alguém, Senhor. Eu sei que tens dado, Senhor, mensagem, Senhor, em que há gente que corre perigo de vida. Gente que está a brincar com fogo, Deus. E tens deixado incomodado, Senhor. Porque gente ouve, conhece a Tua palavra, mas não se quebranta. E que Tu estás a trazer, Senhor, até cada um, Senhor. Um alerta de profundidade de entrega, Senhor, para contigo, Senhor. Pai, eu não sou por mim, não é por mim, Senhor, porque eu não consigo mudar ninguém. Eu sou apenas um instrumento, a voz que clama no deserto, Deus. Para que pessoas que não Te querem ouvir, que Te possam ouvir. E Pai, nesta tarde, Senhor, eu oro por essas vidas que correm esse perigo, Deus. Porque Tu tens trazido até mim, Senhor,
esse sentimento, Senhor, de arrogância e de orgulho do coração. E o Senhor diz, antes que o tempo acabe, quebranta o teu coração, entrega-te ao Senhor da tua vida, arrepende-te do teu mau caminho, arrepende-te da tua frieza e ama o Senhor com todo o teu coração. Não te rias, não ignores. Deus está a olhar para ti. Mas se o amor de Deus não te constrange e não te quebranta, então a sua ausência o tentará fazer. Por isso, Pai, nesta tarde eu oro, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor, para que possamos sair daqui transformados pelo Teu Evangelho, Senhor, pelo Teu poder, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor Jesus. Para a Tua glória, Senhor Jesus. Para a Tua glória, Senhor Jesus.